Olá, tudo bem? Meu nome é Kleber Carrilho e eu estou no programa de gestão de negócios, trabalhando com um tema extremamente importante para a compreensão da atualidade no marketing. E este tema é a ética, a relação entre ética e marketing dentro do curso Compliance e Governança Corporativa e Sustentabilidade nos Negócios. Afinal, quando a gente fala sobre ética, uma grande parte das pessoas tem uma sensação de que a gente vai sempre falar sobre algo ligado ao direito ou algo ligado a aspectos da sociologia. Porém, quando a gente também observa o ambiente de marketing, a gente nota que uma questão fundamental para o desenvolvimento daquilo que a gente chama de equilíbrio de marketing é justamente a preocupação com preceitos éticos. Ou seja, na relação com os públicos, a partir da visão de uma empresa, a partir da administração de uma empresa, é fundamental que eu leve em consideração os valores que são fundamentais para os grupos com os quais eu tenho contato. Portanto, quando a gente olha para aquilo que a gente chama de equilíbrio de marketing, desejos, necessidades, expectativas e os potenciais da empresa e dos seus públicos, a gente sempre consegue encontrar um espaço para aquilo que a gente chama de preceito ético, né? É interessante isso porque a maioria das empresas hoje em dia não leva em consideração no ambiente do board, do que a gente poderia chamar de board, ou seja, aquilo que é a diretoria principal, aquilo onde estão as pessoas ligadas à estratégia. Poucas empresas já levam em consideração incluir pessoas que têm como preocupação fundamental os preceitos éticos. As empresas que já têm isso nos seus ambientes de decisão são as empresas que têm uma preocupação com governança corporativa, com compliance e tudo mais. Ocorre que, para discutir este tema, para a compreensão das empresas, é fundamental que a gente retorne no tempo, retorne na história da humanidade. Quando é que as pessoas passaram a se preocupar com aquilo que a gente hoje chama de preceito ético? E fica claro para a gente que a compreensão disso se torna fundamental quando as pessoas passam a entender a importância que há na convivência, na vida em sociedade, ou seja, naquilo que a gente costuma chamar de grupo social, formalizado ou não. Num primeiro momento, esses grupos sociais são informais, mas ele passa por um processo de formalização, primeiro dos ambientes, dos pequenos ambientes, das vilas, das pequenas comunidades. Isso vai se tornando cada vez mais complexo com a chegada das cidades-estado, de algumas ideias de definição racional dessas regras de convivência e, por último, naquilo que a gente chama de Estado Nacional, que mais tarde, e com toda a complexidade que tem hoje, a gente chama de Estado de Direito. Quando a gente olha para tudo isso, no fundo, os preceitos éticos têm apenas um objetivo, um grande motivo de existência: a estabilidade do grupo social, a estabilidade da família, a estabilidade da vila, a estabilidade da pequena cidade, a estabilidade da grande metrópole, a estabilidade daquilo que a gente chama de Estado. E isso também acontece nas empresas por um motivo muito simples. Empresas também são entidades sociais, são grupos sociais organizados que têm um determinado objetivo. E mais, como grupo organizado, a empresa também interage com outras empresas, com outros grupos, com aquilo que a gente pode enxergar hoje, que são os fornecedores, as entidades de classe, o ambiente político formal. Hoje, muitas empresas têm uma preocupação importante com os acionistas. Tudo isso faz com que a gente tenha uma preocupação com aspectos éticos. E os aspectos éticos, como eu disse antes, têm uma relação direta com o equilíbrio, né? Quanto mais a gente conseguir manter os grupos sociais com os quais a empresa interage, manter esses relacionamentos de forma equilibrada, melhor é a possibilidade, ou maior é a possibilidade de sobrevivência da empresa. É claro que nem sempre, como eu disse antes, há a possibilidade de construção de áreas que se preocupam com isso, mas
uma empresa, mesmo que seja pequena, mesmo que tenha um tamanho reduzido e não possa ter decisores com essa preocupação, ela precisa transversalmente levar em consideração os aspectos éticos. Note que uma parte das empresas que hoje estão em situações extremamente desconfortáveis no Brasil, né? Vamos pensar nas construtoras, em algumas das grandes construtoras que tiveram inúmeros problemas nos últimos anos para a própria sustentabilidade financeira e principalmente para a importância social. Essas empresas tiveram graves problemas ligados aos preceitos éticos. O preceito ético, então, serve para fazer o grupo social pensar na longevidade de longo prazo, para a empresa pensar na existência dela daqui a muitos anos. Porque é claro que no ambiente em que as pessoas se preocupam muito com o resultado financeiro, há uma possibilidade de que haja uma preocupação com o curto prazo. E por isso, se há uma preocupação com finanças no curto prazo, é provável que a empresa se coloque em risco para sua sobrevivência no longo prazo. Explicando um pouco mais disso, quando uma empresa vê uma oportunidade, por exemplo, de, ao se juntar a um ambiente de corrupção, conseguir um resultado rapidamente, um bom resultado financeiro rapidamente, isso faz com que ela se torne instável, ou sua vida se torne instável para o longo prazo. Essa preocupação, então, da ética se torna algo estrategicamente importante. E não aquilo que algumas empresas também pensam, que é: eu preciso comunicar que sou ética, eu preciso dizer para todo mundo que sou ética. O que a gente compreende, e isso é fundamental, é que a empresa, claro que pode e deve comunicar que é ética, claro que deve comunicar que tem preocupações sociais, claro que deve comunicar as ações que empreende para a sustentabilidade social, para a sustentabilidade ambiental e tudo mais. Porém, ela precisa ter no seu desenvolvimento estratégico uma preocupação com ética. E isso se torna visível, se torna claro, como eu disse antes, com termos muito importantes, como a governança corporativa, como compliance, como sustentabilidade nos negócios, que são os temas com os quais a gente vai trabalhar neste curso especificamente. Quando eu, em determinadas circunstâncias, falo sobre o ambiente ético nos negócios, as pessoas associam isso a uma preocupação um pouco exagerada, que nem todas as empresas precisam ter essa preocupação tão evidente, tão clara. E, pelo contrário, o que eu enxergo é que, se os objetivos da empresa não partem do ambiente em que ela se preocupa com a própria sobrevivência, o ciclo de vida dessa empresa, das marcas que ela constrói e principalmente das pessoas que estão dentro deste projeto, este ciclo de vida se torna mais curto. A possibilidade que essa empresa chegue a uma morte prematura é muito maior. Então, eu queria dividir com vocês algumas ideias do que é fundamental. Primeiro, se perguntar se no ambiente da sua empresa, no ambiente de negócios em que você atua, há uma preocupação clara com ética. Ou seja, se ela está presente no desenvolvimento estratégico e não apenas nos processos de comunicação. Essa é uma primeira pergunta fundamental. A outra é: estando no ambiente estratégico, sendo uma preocupação das pessoas que comandam a empresa, essas pessoas conseguem comunicar para os seus funcionários, para os subordinados, para as pessoas que colaboram com o desenvolvimento da empresa? Há um processo de comunicação desses valores com essas pessoas? Ou apenas é uma preocupação estratégica? Estas duas são algumas das perguntas fundamentais para a gente fazer para compreender quão longe, quão longeva, quanto tempo a nossa empresa vai durar. Essa é uma preocupação que está presente, como eu disse, nos dias de hoje, está presente em várias empresas, em vários segmentos de negócios, mas a gente não pode considerar em deixar de lado uma preocupação diária para verificar se realmente a preocupação com a ética está fazendo parte do dia a dia, tanto da gestão quanto dos colaboradores dessa empresa. Quero conversar muito com vocês sobre isso. Um grande abraço e até lá!